Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos. E nós vamos ler o Salmo de número 1, como parte daquilo que nós queremos meditar hoje. Nós começamos esse ano falando sobre, começamos e é o tema desse ano, colheita. E durante os primeiros 3 meses do ano, nós ficamos e focamos em colheita espiritual, porque o espiritual é a base de tudo. E a verdade é o mais importante, porque o espiritual é a única coisa que vai durar para sempre. Mas agora nós vamos voltar a nossa atenção durante os próximos domingos, no restante do mês de abril, até o iniciozinho de maio, na última semana de abril e princípio de maio, falando sobre bênçãos financeiras, ou o que nós chamamos de colheita financeira. Colheita financeira. Finanças são tão importantes quanto qualquer outra coisa. Há na Bíblia 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. É tão importante finanças que metade das parábolas de Jesus lidam com dinheiro ou finanças. Jesus falou mais sobre finanças do que céu e inferno juntos. Nos evangelhos sinóticos, a palavra sinótico vem do grego que significa ver da mesma forma. E os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. E foi feito um estudo que de cada 6 versículos nos evangelhos sinóticos, 1 fala sobre finanças. Ou seja, 1/6 de todos os versículos nos evangelhos sinóticos lidam com finanças. Por quê? Porque esse é um assunto que domina a nossa vida. Nós acordamos de manhã, vamos para o trabalho amanhã por causa de um salário que tem a ver com finanças, com dinheiro. Dinheiro faz parte de tudo que nós somos. Inclusive, existe um país em que um presidente foi preso por corrupção, por roubar finanças que não era dele. Pessoas matam por causa de dinheiro. Pessoas ficam brigados por causa de melhores amigos deixam de ser amigos por causa de dinheiro. Dinheiro é importante, queridos, e por isso Jesus fala muito sobre dinheiro, e faz parte da nossa vida. Se a gente não controlar o dinheiro nos controla. Se a gente não administrar bem o nosso dinheiro, o dinheiro nos administra. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, como crente, nós precisamos de falar sobre finanças. E é por isso que quando nós estávamos reunidos como igreja, como líderes, nós resolvemos que esse seria o assunto do ano, colheita. E depois que os pastores saíram lá de casa, nós estávamos lá em casa orando e nós decidimos que esse seria o tema. E depois eu e Tereza confirmamos esse tema. E aí eu vim para aqui, para a igreja, e eu estava orando, Senhor, me mostra o que sobre colheita o Senhor quer que fale na igreja. E eu senti que Deus falou no meu coração, e é por isso que eu estou dirigindo a igreja nisso, que eram 3 áreas que Deus queria que a gente falasse: área espiritual, área financeira e área física. E é por isso então que nós vamos gastar um tempo para falar sobre colheita financeira. A Bíblia diz em Salmo de número 1, se você tem ela aberta, diz: como é feliz, eu leio na Nova Versão Internacional, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Verso 2, ao contrário, a satisfação dessa pessoa está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele ou ela faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, pois os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Salmo número 1 não é somente o primeiro salmo de uma coletânea de salmos, mas é o salmo que cria a base de todos os salmos. É o tema
no livro de Salmos. O livro de Salmos fala do justo e do ímpio. Quando nós falamos de justo, nós estamos falando de crentes. E a nossa justiça, é claro que é baseada no que Jesus fez por nós. Nós não somos justos porque somos bons, nós somos justos porque Jesus é bom. Nós somos justos porque Jesus fez por nós na cruz. Nós falamos no domingo passado, no lindo culto de Páscoa, que a nossa justiça é por causa do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Mas isso não significa que a gente não tenha que fazer escolhas. Volte, por favor, comigo no verso de número 1 e 2 e vocês vão ver que o justo fez escolhas. A promessa de Deus de felicidade, ou na Almeida diz, de bênção, é para aquele que escolheu não seguir o conselho dos ímpios. Aquele que escolheu não imitar a conduta dos pecadores. Aquele que escolheu a não se assentar na roda dos zombadores. Aquele que escolheu, ao contrário, ter satisfação na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Então, o crente é justo não só pelo que Jesus fez, mas também pelas suas escolhas. Eu e você temos o direito de escolher. Nós podemos escolher todas as coisas. E com as nossas escolhas, sempre vem consequências. Eu li uma vez, e eu repito isso várias vezes, não sei quem falou pela primeira vez, se não dava crédito, mas a pessoa disse o seguinte, que nós temos o direito de fazer todas as escolhas, mas não temos o direito de escolher as consequências da nossa escolha. Isso é verdade. Então, quando nós escolhemos bem, nós vamos sempre ter consequências positivas. Note, por favor, que Deus faz uma promessa para todos os justos, para todos aqueles que fazem boas escolhas. O verso de número 3 é taxativo, e ele declara para nós: o justo é como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes. Tenta entender que esse salmo é escrito no contexto do deserto e só dá fruto a árvore que é plantada junto à beira de águas. A Bíblia diz que o justo é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. E a promessa de Deus para o justo. Quem é justo aí, diga amém. Promessa de Deus para o justo. Tudo. Irmãos, no hebraico, no grego, no espanhol, no português, no inglês, tudo é tudo. E a promessa de Deus é: tudo o que Ele faz prosperará. Ou seja, há uma promessa de Deus que, se nós fizermos escolhas certas, nós seremos prósperos. Prosperidade não significa riqueza. Deus não prometeu riqueza para nós. Algumas pessoas serão ricas, outras não. A maioria de nós não fomos agraciados com essa bênção. E não tem problema. Deus não promete riqueza para todo mundo. Mas Deus promete prosperidade para todos os seus justos. O que é prosperidade na Bíblia? Prosperidade é ter suficiente e em abundância. Preste atenção. Se você é crente, justo, e se você não consegue pagar suas dívidas no final do mês, a culpa não é de Deus. Porque Ele prometeu que Ele vai te prosperar. Alguma coisa está acontecendo, algum princípio está sendo quebrado e você não está prosperando. E o nosso trabalho nesse mês de abril, tanto eu como os demais pastores e os líderes de grupos, é ajudar você a entender os princípios para termos a promessa de Deus. Mas Deus promete. Não é o pastor Fernando. É Deus. Olha o próximo versículo. O verso 6 termina e diz assim: pois o Senhor aprova o caminho do justo. Ou seja, se eu e você escolhermos e fizermos decisões corretas e cumprirmos os princípios de Deus estabelecidos por Ele na sua palavra, Deus promete que você será próspero. Nós já vimos que prosperidade é ter suficiente e em abundância. A metáfora da semente para as finanças, estamos falando de colheita, e colheita tem a ver com semente e tem a ver com colheita. Essa metáfora de semente para finanças é usado em várias partes da Bíblia.
Eu quero dar um exemplo para vocês no versículo que está sendo projetado para vocês. Claramente nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 6 e 7. Lembrem-se, toda vez que a Bíblia diz lembrem-se, é alguma coisa que você já sabe, mas que você tem que recordar. Tá bem? Porque vai aparecer essa palavra várias vezes. Lembrem-se, ou seja, já sabe, mas você tem que recordar. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O que é essa semente? Verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Claramente nós vemos nessa passagem que semente refere a dinheiro. E nessa passagem, em particular, está falando de uma semente que é plantada e semeada na obra de Deus. Semente financeira, quando a gente oferta, como fizemos para missões. Eu queria que você entendesse, pastor Marcos já falou sobre isso, que nós vamos estar falando de duas áreas de semear. A área prática e a área espiritual. Nos grupos de conexão, começando essa semana, nós vamos estar falando de áreas muito práticas. Investimento, reserva financeira, poupança, pagar dívidas. Vamos mostrar que a Bíblia fala que nós não devemos ter dívidas. Que dívida, na verdade, a Bíblia diz que quem deve é escravo daquela dívida. É um peso sobre a sua cabeça. Deus não quer isso para a gente. Nós vamos ensinar sobre isso. Nós vamos ensinar sobre a importância de poupar. Nós vamos ensinar sobre a importância de ter um fundo de reserva. Você sabia que você deve ter um fundo de reserva 3 vezes, no mínimo, das suas despesas mensais? Ou seja, se você tem uma despesa mensal de $5.000, você tem que ter um fundo de reserva de 3 meses. Ou seja, um fundo de reserva de pelo menos $15.000. Muita gente não tem. E é por isso que quando acontece um problema, as pessoas não sabem o que fazer. E aí vai fazer um GoFund no Facebook para pedir às pessoas para ajudar. Você não precisa disso, se você cumprir os propósitos de Deus. Então nós vamos ensinar sobre ter um fundo de reserva. Nós vamos ensinar sobre ter um fundo para a sua aposentadoria. Eu apresentei o material dos grupos de conexão e um dos líderes que trabalha com jovens falou: pastor, isso para os jovens, isso é importante? Eu falei, muito importante, porque começa na juventude. Eu dou exemplo meu e do meu filho, eu posso dar esse exemplo porque aconteceu, eu comecei a guardar o dinheiro para minha aposentadoria quando eu tinha 22 anos de idade. Eu comecei a mandar $50, $100 e até hoje eu mando um pouquinho todo mês. Para que quando chegar a minha aposentadoria, eu tenho um dinheiro para poder me ajudar a poder viver de uma forma, nos últimos anos, confortável. E eu quero ensinar isso para os jovens. Eu estava falando com uma pessoa no grupo de conexão, na liderança, ela falou: pastor, como é que é isso? E eu comecei a explicar para ela, e a gente quer ajudar você a fazer isso. A gente quer ajudar você a pensar, e quando acontecer alguma coisa, você tem alguma coisa guardada. Então a gente vai falar sobre tudo isso durante esses grupos de conexão, e vai ser de grande bênção, porque eu acho que isso faz parte de nós, como igreja, entendermos sobre isso. Mas, nos domingos, nós queremos falar mais sobre princípios bíblicos no que tem a ver com a nossa semeadura espiritual, que tem a ver com quando a gente dá para Deus. E o que eu quero fazer, eu quero trazer para vocês algumas leis ou princípios bíblicos da colheita espiritual. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu fui criado no Rio de Janeiro e eu nunca tive uma casa, nós morávamos sempre em apartamento. Então eu sei muito pouco sobre colheita. Alguns de vocês nasceram no campo. Nós temos a oração da quinta-feira e um dia acabou a oração da quinta-feira e eu saí com o irmão Laércio e com Eli e eles começaram a contar a história da fazenda, tempo que eles foram criados no Brasil em fazendas. Eu achei muito interessante porque as experiências deles são totalmente diferentes da minha experiência, porque eu não fui criado em fazenda. Mas, independente se você foi criado na cidade ou na fazenda, você entende algumas coisas que são claras.
Enquanto a terra permanecer, sempre vai haver sementeira, colheita. Você pode ter sido criado na cidade, como eu fui, ou no campo. Todo mundo sabe que existem alguns princípios de semear e colher. Um bom agricultor sempre está procurando maneiras de aumentar o seu rendimento. Então, o que eu vou trazer para vocês são princípios básicos. Alguns deles você diz assim, pastor, eu já sei disso, mas a gente sabe, mas não coloca em prática. Então, rapidamente eu quero passar para vocês esses princípios. Princípios da colheita financeira. Primeiro princípio. Você deve plantar. Você diz, pastor, mas eu sei disso. Sabe, mas muita gente sabe, mas não faz. Deixa eu explicar para você. Vamos dizer que você amanhã de manhã precisa de dinheiro e você vai nesse banco aqui na esquina, Wells Fargo. Você não tem conta no Wells Fargo, você nunca depositou nada no Wells Fargo, mas você vai lá e diz assim, eu quero sacar $100. Você vai conseguir sacar $100, sim ou não? Não. Por quê? Você não depositou. Vamos dizer que você tem conta no Wells Fargo, ou no Bank of America, ou Chase, e você amanhã quer fazer um saque de $1.000, mas você não depositou. Você vai conseguir tirar esse $1.000? Não. Porque você só pode sacar o que você depositou. Na Bíblia, plantar é exatamente isso. A primeira lei a receber da colheita é plantar uma semente. Novamente, isso pode parecer óbvio, mas muitos não fazem isso. Olha o que Jesus disse. E ele vivia numa sociedade agrícola em que as pessoas sabiam, mas ele resolveu falar e disse, eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra, ficará só. Muitas pessoas vivem suas vidas financeiras sem entender que para você ter uma colheita financeira, você tem que primeiro plantar finanças. Nós ouvimos hinos maravilhosos essa manhã. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer você uma bênção, e esses hinos são maravilhosos. Mas se você não plantar, se você não ofertar, se você não dizimar, você nunca pode esperar uma colheita financeira. Eu tenho certeza absoluta que esse ano é o ano da colheita, que Deus quer te abençoar, que Deus quer abençoar a nossa igreja, mas a primeira lei, o primeiro princípio é, para que você tenha uma colheita, você tem que plantar. E plantar, como nós já vimos na Bíblia, tem a ver com dar. Então, se você quer uma colheita financeira, seja ofertante para missões. Se você quer uma colheita financeira, seja dizimista. Se você quer uma colheita financeira, seja uma pessoa generosa. Porque a primeira lei de colheita diz que você deve plantar. Segunda lei da colheita, importante é que você deve considerar a sua semente morta. O que quer dizer com isso? Jesus, na mesma passagem, ele continua dizendo, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, para que a colheita aconteça, não só você tem que semear, mas você tem que considerar a semente morta. Ou seja, você não deve querer nenhum benefício presente para essa colheita, para essa semente, mas você deixar ela morrer para o futuro. Vamos pensar novamente na questão de investimento. Meu netinho, como é que é o nome dele? Macaizinho. Ele é uma benção. Macaizinho fez 1 ano de idade. E eu e Tereza íamos dar um presente para ele, mas aqui na América as crianças têm tanta coisa. Roupa, calçado, brinquedo. E eu e Tereza falamos assim, olha, não vamos comprar mais roupa, não vamos comprar mais calçado, não vamos comprar mais nada, brinquedo para ele. Vamos abrir uma conta para a educação dele. Então eu e Tereza juntamos um dinheiro, ligamos para o nosso amigo Paulo Moraes, que nos ajuda. Olha, vamos abrir uma conta para o Macai, em que toda vez que ele fizer um aniversário, a gente vai colocar um dinheiro ali, e a gente vai esquecer desse dinheiro, está morto. Ele vai ficar ali até ele fazer 18 anos. Quando ele fizer 18 anos, aí sim ele vai poder usufruir dessa conta. E o objetivo é para a sua educação. Nós fizemos isso com a nossa primeira neta, fizemos isso com a nossa segunda neta, Mimi Gigi, e agora, quando a Malia fizer 1 ano, nós vamos fazer também para ela.
Se você, por exemplo, tem uma conta, você fala assim, olha, eu quero ir para Israel com vocês. Várias pessoas falaram comigo que querem ir para Israel com a gente. Hoje, quando acabou o culto, duas pessoas falaram, pastor, quando vai saber a viagem de Israel? Eu falei, olha, semana que vem eu quero ver se eu anuncio. Vai para a Polônia com missões, mas ano que vem eu quero ir para Israel para ensino. E aí você diz assim, olha, eu quero fazer guardar um dinheiro para a viagem a Israel. Vou abrir uma poupança. E aí você vai lá e fala assim, quanto é a viagem para Israel? $3.000, para incluir tudo, hotel, comida, tudo bem. Então, você faz assim a conta, ok, $3.000 em março do ano que vem, em 10 meses, se eu botar $300 todo mês, eu vou poder ir a Israel com a viagem paga. Aí você abre uma conta de poupança, você põe $300 ali. Você não pode chegar no mês que vem, que bolsa linda, vou pegar os $300. Não pode fazer isso. Olha, quero um telefone novo, vou pegar os $300. Não, quando você põe ali, você esquece, morreu, está ali por um propósito. A mesma coisa acontece quando a gente dá para Deus. Você não dá para Deus estipulando o que você quer. Quando você entrega para Deus, você tem que acreditar que Deus vai abençoar a sua oferta. Então, quando eu entrego para missões, eu esqueço, entreguei, é de Deus, Deus vai usar as pessoas que vão administrar, não tem nenhum benefício para mim, está morta a minha semente. Eu semeei, agora é Deus que vai dar o crescimento. Tem gente, por exemplo, que acha o seguinte, não, quando a cantina na igreja, quando eu dou ali para a cantina, eu estou dando para Deus? Não, você não está dando para Deus, você está ajudando um departamento e você está recebendo comida pelo dinheiro que você deu. Isso não é dar para Deus. Dar para Deus é quando você entrega e considera essa semente morta. Assim Deus pode te abençoar. Primeiro princípio de colheita, você tem que plantar. Segundo princípio de colheita, você tem que considerar a sua semente morta. Terceiro princípio de colheita. Espere colher exatamente o que você semeia. Espere colher exatamente o que você semeia. Olha o que diz essa passagem em Gênesis capítulo 1, verso de número 12. A terra, isso é lei que Deus estabeleceu. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente, eu sublinhei, de acordo com as suas espécies. Árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Essas leis, queridos, nós já sabemos todas elas. Se eu não planto, eu não colho. Eu tenho que plantar, esquecer da semente. Terceiro, eu vou colher exatamente o que eu semear. Se eu, por exemplo, semear uma semente de maçã, eu cuido da terra, faço tudo o que tenho que fazer, eventualmente, essa semente produzirá uma macieira que produz maçãs. Se eu semeio laranja, eu vou colher o quê? Laranja, de acordo com a sua espécie. E esse princípio agrícola é tão familiar que nós podemos facilmente ignorar sua aplicação cotidiana. Tem gente que fala assim, pastor, eu não tenho dinheiro para dar não, mas eu dou muito amor. Eu amo a obra de Deus, eu amo as pessoas. Amém por isso. Se você semear amor, o que você vai colher? Amor. Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito bondosa. Se você é bondoso, o que você vai colher? Bondade. Se você é misericordioso, o que você vai colher? Misericórdia. E o oposto também é verdadeiro. Se você é bruto, você vai colher o quê? Brutalidade. Se você é uma pessoa mal educada, o que você vai colher? Má educação. Mas a mesma coisa na obra de Deus. Nós estamos falando de colheita o quê? Colheita financeira. Diga comigo, colheita financeira. Então, se você quiser uma colheita financeira, o que você tem que semear? Finanças. Não tem outro jeito, queridos. Algo diz assim, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida? Eu não tenho nada para dar. Não existe isso, queridos. Essa é a maior desculpa. Maior desculpa. A Bíblia diz, há um versículo no Velho Testamento, eu não tenho ele projetado e não me lembro exatamente a referência, mas está no Pentateuco, diz assim, ninguém deve apresentar a Deus com as mãos vazias. Deus estabeleceu o princípio, ninguém deve apresentar a Deus com as mãos vazias. Na lei, se a pessoa não podia dar um boi, ela podia dar um bode. Se ela não podia dar um bode, ela podia dar uma pomba. Cada um tinha que dar alguma coisa. Jesus demonstrou isso, uma mulher que não tinha quase nada. Ela deu 2 moedinhas que
hoje é equivalente a 1 centavo. Mas ela deu. E ela deu de coração. E Jesus olhou e a louvou e disse assim, essa mulher deu, porque ela deu de coração o que ela podia. Todo mundo pode dar alguma coisa. Então, a gente tem que entender que se eu quero ter uma bênção financeira, não adianta eu cantar, não adianta você vir aqui na frente, pastor, põe as mãos sobre mim para que eu seja próspero. Começa com você plantando, começa com você deixando a sua semente morrer e você entender que se você quer uma bênção financeira, você tem que semear finanças. Princípio número 4, e todos eles novamente são óbvios. O tamanho da sua colheita depende de quanto você semeou. Isso é tão importante que eu vou pedir que todo mundo leia comigo bem alto. O tamanho da sua colheita depende de quanto você semeou. Ou seja, o quarto princípio é entender que você, pega isso, você estabelece o tamanho da colheita quando você semeia. Quantos querem uma grande colheita financeira? Diga amém. Eu quero. Então, olha o que a Bíblia diz. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Para que ninguém acuse a igreja de estar interessada só em dinheiro, deixa eu explicar para vocês. Isso são princípios. E o pouco e muito na Bíblia não tem a ver com quantidade, tem a ver com proporção. E eu acho que isso é maravilhoso porque mostra a justiça de Deus. Se uma pessoa tem 10 e ela dá 1, se uma pessoa tem 100 e ela dá 10, quem deu 10 não deu mais do que 1. Porque para Deus é a proporção e não a quantidade. Tanto é que naquela história, a mulher que deu 2 moedinhas, Jesus falou que ela deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Os outros deram o que sobrava. Então, note que Jesus louva ela não pela quantidade, mas porque ela semeou tudo o que ela tinha. Então, esse princípio é muito importante, que você vai receber baseado na sua semeadura. É a mesma coisa, se você economiza muito, você vai ter uma boa economia. Se você economiza pouquinho na sua poupança, você não vai ter quase nada. Se você põe 0, você não tem 0. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia nada, vai colher o quê? Nada. Princípio número 5. Você deve plantar sua semente em um bom terreno. Mateus 13:8 assim. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Em Mateus 13, Jesus fala que existem 4 tipos de solos. Mas o único solo que deu uma grande semeadura, uma grande colheita, foi o solo bom. Eu não sei quantos de vocês lembram disso, mas havia uma época aí que o brasileiro estava investindo em avestruz. Alguém lembra disso? Avestruz Master. O pessoal fez de tudo direitinho. Semeou, investiu, não lembrou daquele dinheiro, deu lá para o cara do Avestruz Master, fez tudo certo. A única coisa errada, solo errado, investimento errado. Tem outro, pouco tempo atrás, era outra coisa, era Telex Free. E o pessoal gastou. Por quê? O solo era ruim, gente. Cuidado com as pessoas falando assim. Às vezes você quer investir, mas você investe no lugar errado. Por isso que eu quero ajudar vocês. Aqui na igreja a gente está ajudando vocês. Nós temos pessoas que podem ajudar vocês. Você quer fazer um investimento para o seu futuro? Você quer fazer um investimento lá para frente? Conversa comigo, conversa com o pastor Marcos. Qualquer um de nós podemos ajudar você. Se a gente não tiver a resposta, a gente tem gente para ajudar vocês. Lugar em que você pode abrir uma conta boa para o seu futuro, para a aposentadoria, para a educação do seu filho. Começa cedo, a gente quer ajudar você. Porque você tem que investir em lugar seguro, para que você saiba que esse investimento vai crescer. A mesma coisa é no mundo espiritual. Você pode fazer tudo certinho, mas se você investir numa terra ruim, ela não vai dar fruto, ela não vai trazer retorno. Eu falo isso com muita alegria e também com humildade, mas falo isso com veemência. Eu creio que a Igreja Mensagem de Paz é um solo bom.
nós não estamos aqui há 35 dias, não estamos aqui há 35 meses, estamos aqui há quase 35 anos. Vai para o 35º ano agora, 34 anos feito em março. Na semana passada, nós fizemos uma reunião de membros e nós demos o relatório financeiro da nossa igreja, mostrando para todas as pessoas, membros da igreja que vieram, onde nós recebemos o dinheiro, quanto nós gastamos, quanto tem em cada conta da igreja, quanto foi para missões, quanto foi pago em salários, quanto foi pago nesse templo. E nós queremos que, quando você vai ofertar a Deus, cuidado aonde você oferta. Procure um solo bom, procure um ministério íntegro, procure um lugar em que você sabe que se eu estou dando para missões, o dinheiro vai para missões, não vai para outra coisa. É importante que você sempre semeie em um bom terreno. Princípio número 6. Você pode dizer amém? Princípio número 6. Você tem que esperar pacientemente pela sua colheita. Há sempre um período de espera entre o plantio e a colheita. Todos sabem que o agricultor não vai semear hoje e amanhã querer colher. Tem gente, por exemplo, que é muito emotivo no dar. E é por isso que na nossa igreja, quem me conhece sabe que eu tenho muito cuidado com isso. Eu não gosto de tirar a oferta baseada em emoções. Tem igrejas que fazem isso, eu não gosto. Eu gosto de tirar a oferta baseada em princípios. E é por isso que na igreja a gente às vezes coloca a oferta durante o louvor para mostrar que ofertar é parte do meu louvor. E hoje eu vou colocar a oferta no final, porque eu quero que a igreja entenda que quando a gente oferta é baseado em princípios. Por que eu estou falando isso? Porque é importante você entender que a gente oferta a Deus por princípio e a gente tem que ser paciente para receber a colheita que Deus está nos dando. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, verso 7, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e espera com paciência. Eu quero profetizar na vida de cada um de vocês que se você semeia, pode esperar que a sua colheita vai chegar. Se você tem semeado, se você dá a tua semente, se você tem plantado, se você crê que Deus quer te dar uma colheita financeira, seja fiel e a sua colheita vai chegar. Tenha paciência e a sua colheita vai chegar. A palavra-chave na Bíblia é perseverança. Aliás, essa palavra paciência no original é a palavra hupomone, que no português paciência é uma coisa passiva. Quando eu falo assim para o Suário, tenha paciência. No português, fica calmo, fica quietinho aí, tenha paciência. No grego, paciência nunca é algo passivo, mas sempre algo ativo. Por isso que muitas vezes a palavra hupomone é traduzido como perseverança. É uma paciência que espera, é uma paciência que vai atrás, é uma paciência que acredita, é uma paciência que vai até o fim. Fique fiel, se você tem plantado, eu garanto a você que a palavra de Deus não mente. Você vai receber a colheita do Senhor. Princípio número 7. Mantenha o cultivo para a colheita. O que quer dizer com isso, pastor Fernando? É o seguinte, quando um fazendeiro semeia, então um fazendeiro, eu não sou fazendeiro, mas eu sei disso, porque isso é óbvio. Vamos dizer que eu vou lá e vou num campo e coloco milho, e semeio milho. Aí o fazendeiro falou assim, olha, já semeei o milho, agora eu vou para casa, vou deitar, vou descansar e só volto na colheita. É isso que acontece, queridos? Não. Uma vez que ele semeou, ele tem que manter a terra cultivada, aguardando a colheita. Quando eu e você plantamos semente financeira na obra do Senhor, nós temos que manter o cultivo para receber a colheita. O que significa isso em forma muito prática? Bem, como cristãos, a primeira coisa que devemos fazer para manter o nosso cultivo é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Esse versículo é usado tantas vezes que as pessoas já não entendem o que significa isso. Então, quando eu comecei a preparar essa série de mensagens, eu quis tirar um domingo inteiro para uma mensagem somente nesse versículo. E domingo que vem, o pastor Max, no culto das 11h30, e o Jairo, no culto das 9h30, estarão pregando baseado nisso. O pastor Max já dividiu para mim a mensagem, e exatamente o que o Espírito Santo falou no meu coração,
a mensagem já está preparada, ele gastou horas sobre isso, não falte domingo que vem. Você tem que aprender o que é buscar primeiro de Deus, porque quando você faz isso, você está mantendo o cultivo para você ter uma boa colheita. Segunda coisa, nada que você não sabe sobre isso, você tem que ser um dizimista. Preste atenção, eu não falo isso por necessidade, eu falo isso por princípio. Você nunca terá uma colheita financeira se você não for dizimista. Você pode até dar uma oferta, você pode até dar para missões, e dar para missões é uma bênção, mas a oferta de missões, ela não toma o lugar dos dízimos. Dízimo é uma coisa tão importante que Deus estabeleceu, e eu tenho uma mensagem preparada para explicar com detalhes a bênção e o propósito do dízimo. E a gente vai cobrir nessa mensagem. Deus promete para a gente, veja se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então, eu planto, mas eu tenho que cultivar, e eu cultivo, fazendo Deus em primeiro lugar na minha vida e sendo um dizimista consistente. Terceiro, você deve comprometer-se com a vontade de Deus feita em toda a terra. Olha o que a Bíblia diz. Lembrem-se do Senhor seu Deus. Eu amo essa passagem na nova versão. Há uma nova versão, se você tem a Bíblia no seu aplicativo, é chamado a Nova Versão Transformadora. É uma nova versão no Brasil. E eu escolhi esse versículo nessa nova versão transformadora. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos. Quantos podem dizer amém, queridos? Eu pensei, pastor, que era a minha inteligência. Não. Eu pensei porque eu trabalho duro. Não. É Deus quem nos dá força para serem bem-sucedidos. Para que Deus faz você bem-sucedido? A fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Ou seja, a maneira que eu mantenho o cultivo na obra de Deus, eu busco ao Senhor em primeiro lugar, eu sou dizimista e eu entendo que tudo que Deus me dá é para manter a sua obra. Quarto lugar, o cultivo tem a ver com entender o propósito adequado para a sua colheita. Tiago capítulo 4, verso de número 3, diz assim: vocês pedem, mas não recebem, pois seus motivos, novamente, nova versão transformadora, pois seus motivos são errados, pedem apenas para o que lhes dará prazer. Eu ouço na rádio sempre um pastor que fala na K-Love all the time. Se Deus responder a sua oração, a única pessoa beneficiada será você? Preste atenção, se Deus responder a minha oração, a única pessoa beneficiada será somente eu? Possivelmente essa oração Deus não vai responder de acordo com essa passagem. Eu só estou pensando no meu próprio prazer. Então, se eu quero cultivar a minha terra para ter uma colheita, não só eu tenho que plantar, considerar minha semente morta, vou ter paciência, colocar em bom solo, eu tenho que manter o cultivo com essas 4 formas que nós trouxemos para vocês. Princípio número 8. E essa é muito importante, eu quero que você entenda. Todos são, mas essa aí, preciso que você me acompanhe. Sempre semeie para o tamanho da sua colheita, e não pelo tamanho da sua colheita. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu não posso dizimar, porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Nunca vai ter. Pastor, eu não posso ofertar, porque eu tenho que comprar comida. Queridos, entenda, toda vez que você não oferta a Deus, você está comendo a semente e vai trazer uma colheita para a sua vida. Não existe esse negócio de eu não tenho, todo mundo tem. Todo mundo tem. O que significa é, queremos ser obedientes ou não? A história daquela mulher mostra que todo mundo pode dar, mesmo que for um pouquinho. Muitas vezes, quando a gente está apertado, a gente não quer dar mais para Deus. Na nossa igreja, quando nós viemos para esse templo, depois do tempo que nós tivemos fora da igreja, do incêndio, no primeiro ano depois da volta, foi terrível financeiramente. Porque para construir essa igreja, nós tivemos que pegar um empréstimo de $500 mil. Então, além do pagamento da igreja, nós tínhamos um segundo empréstimo. E queridos, só eu sei, e quem estava perto de mim, minha esposa, claro. Quantas vezes eu chegava na igreja e tinha gente atrás de dinheiro, e a gente fala assim: o que a gente vai fazer?
E naquele ano, nós tivemos a tentação de não dar para missões. Porque algumas pessoas, até mesmo da igreja, falaram assim: pastor, o que adianta dar para missões se a gente não tem para a gente? Mas graças a Deus que nós fomos fiéis, e naquele ano nós mantivemos todos os nossos compromissos para missões, e no final do ano, Deus nos abençoou. E Deus continua nos abençoando. Então, quando você estiver em tempo de escassez, esse é o momento que você tem que dar para Deus. Você tem que ser fiel. O livro de Gênesis conta a história de Isaac. Isaac estava vivendo num momento de grande fome. Em Gênesis capítulo 26, verso de número 12, diz que naquele ano de fome, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais, mesmo na fome, porque o Senhor o abençoou. Então, em momento de escassez, lembre-se desse princípio: sempre semeie para o tamanho da sua colheita e não pelo tamanho da sua colheita. Princípio número 9. Parte da sua colheita é para semear novamente. Ou seja, aquele verso, Salmo 126, 6, aquele lançando a semente, isso é presente contínuo, voltará trazendo os seus feixes. Ou seja, quanto mais Deus te abençoar, mais você vai semear. Quando Deus nos der uma colheita financeira, a gente quer abençoar mais. Ano passado nós demos $60 mil para missões. Eu creio que esse ano Deus vai nos dar uma prosperidade que a gente pode chegar a $100 mil para missões. Quanto mais Deus te abençoa, mais você abençoa a obra de Deus. Então, quando Deus nos dá uma colheita, lembra que aquilo tudo não é para nós. É também para voltar e semear na obra de Deus. E último princípio. Princípio número 10. Uma boa parte de cada colheita é para o seu uso e para abençoar a outros. Há pessoas que ensinam que crentes devem ter posses limitadas, não podemos ter um carro bonito. A Bíblia não diz isso. Deus é um Deus bom e Ele quer te prosperar. Olha esse versículo na Nova Versão Transformadora. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que vocês precisam. O que você precisa? Pagar o aluguel, comprar comida. Diga comigo, e muito mais ainda. O que é o muito mais ainda? É aquele carro que você está querendo, é aquela bolsa que você está querendo comprar, aquele sapato, aquele telefone. Ah, pastor, mas eu vou fazer isso quando tem tanta gente sofrendo. A Bíblia diz que Deus quer te abençoar. Amém que tem tanta gente sofrendo e a gente quer abençoar, mas se você for fiel aos princípios de Deus, Deus quer que você tenha todo tipo de bênção, mas também para que você tenha o que você precisa e muito mais ainda, para também repartir com os outros. Em conclusão, é Deus que nos dá uma colheita. A Bíblia diz que Paulo disse: eu plantei, Paulo regou, mas quem que deu o aumento? Deus. Não há fábrica ou laboratório no mundo que possa fabricar uma semente. Somente Deus pode fazer a semente multiplicar. Eu queria que vocês olhassem para os projetores, que eu quero duas afirmações que eu gostaria que vocês pegassem nesse final. Primeiro, leia comigo bem alto. Toda e qualquer semente é uma cápsula milagrosa que aguarda pacientemente as condições adequadas para se reproduzir nas proporções da colheita, seja agrícola ou financeira. A colheita é sempre um milagre. A semente é uma cápsula, está aguardando. Tudo que eu tenho que fazer é cumprir os princípios de Deus. Segunda afirmação, e essa você não precisa de ler, apenas acompanhe comigo. A única coisa que permanece entre você e seu milagre é quando você coloca os princípios de Deus em prática. Deixa eu repetir. A única coisa que permanece entre você e seu milagre é você colocar os princípios de Deus em prática. Medite na palavra de Deus. E lembre-se, a fé é a porta de entrada entre os reinos invisível e visível. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, por favor. Pai querido, eu trouxe essa manhã 10 princípios
importantes sobre a colheita financeira. Eu quero te pedir que tu possas abençoar o teu povo a entender que esses princípios óbvios são base para nós termos uma colheita financeira. Eu preciso de ensinar à igreja o que eu estou vivendo. E pela tua graça, Senhor, nós vamos ter uma colheita financeira. Mas nós não podemos exigir uma colheita financeira se não entendermos e praticarmos os princípios da colheita financeira. Ajuda-nos a guardar essas coisas e praticá-las, em nome de Jesus.